Vocês viram, não no sagrado chamado de ontem, dia 15, que houve uma importante manifestação, não de Cristo Jesus, através de Frei Elias, que foi gravada em Aurora e transmitida para nós. E nessa transmissão falou-se coisas muito importantes que nós vamos procurar olhar com mais calma. Inclusive, Cristo falou dos 144 mil. Mas ele não falou dos 144 mil como uma curiosidade. Ele falou como se nós pudéssemos ser um dos 144 mil. 144 mil simboliza aquele número de seres que nos tempos antiquíssimos se ofertaram para o plano evolutivo. E é um número de seres considerável e que dá até para formar uma nova humanidade, sabe? Nestas leis da Terra. Com 144 mil se forma uma humanidade inteira com o tempo, uma boa humanidade. Se foram 144 mil decididos. E ele falou nesses 144 mil, mas não deu detalhes. Nós vamos ver aqui o ponto em que ele fala disso. E esses 144 mil, que pode ser que alguém de nós esteja entre eles, né? Não sabemos, porque nós não conhecemos a nossa vida interior. Não sabemos o que a nossa mônada um dia decidiu. Mas ele falou isso porque entre nós existem alguns dos 144 mil necessários. Esses 144 mil, no tempo em que fizeram esta escolha, esses 144 mil estão todos encarnados hoje. De forma que ele está falando muito para esses 144 mil. Só está falando para as mônadas e para as almas, porque nós não sabemos nada disso. E se ele está falando para nós diretamente, se está gravando coisas para nós escutarmos, alguma relação nós temos com isso? Alguma relação nós temos com esse compromisso de vivermos nesta época? Nós tomamos esse compromisso, se estamos encarnados nesta época, na época da transição da Terra, se estamos encarnados nesta época, é porque escolhemos isso e as nossas mônadas se doaram para isso. Mas nós, sabe, tivemos já centenas de encarnações, fizemos tantas coisas, nos misturamos tanto, com tantas energias, que hoje precisa que Cristo venha e diga, olha, será que você é um dos 144 mil? Percebe? E a gente não sabe se é ou não é. Mas, se Cristo perguntou, e se a gente for, vai ter um sinal. Vai ter um sinal, precisa ter fé, não? Esses contatos com a hierarquia precisam de fé. Se a gente não tem fé, é inútil estar fazendo esses contatos, porque é tudo baseado na fé. Então, você está com... Será que você é um dos 144 mil? De repente, você pode ter um sinal real que é, não imaginativo, não delírio, como muita gente tem delírio, que é as coisas. Isso é um sinal realmente. Você vai não só se responsabilizar mais pela sua vida, como vai saber conduzi-la melhor. Se afinal, se eu nasci agora, se eu escolhi nascer agora, desde o princípio, se eu optei por viver num momento como este, eu tenho que assumir minha vida de outra forma. Eu tenho que saber o que eu tenho que fazer na vida. Mas isso é uma pergunta muito incômoda, né? Depois que a gente está bem instalado na vida, descobrir que está errado, que está tudo errado, ou descobrir que pode não ser isso, ou descobrir que tem outras chances. E aí começa a mente fazer de tudo, não é? Para paralisar a
pessoa. Mas, quando a gente está participando de uma transmissão dos mensageiros divinos, nós não estamos só tendo um contato físico, consciente. O verdadeiro contato é no nosso plano interno. De forma que, se ele disse os 144 mil, de repente você vai assumir aquilo que você veio fazer neste momento. E aí, se isso for verdadeiro, se isso for real, todo o resto tem uma importância muito secundária. Mas esses 144 mil pode ser sim que entre eles tenha algum de nós. Bem, ele disse o seguinte: se nós formos um dos 144 mil, isto é, se nós formos um daqueles que no começo se ofertaram e foram aceitos para estarem encarnados nesta época, então aí nós temos uma tarefa. E ele disse qual é. E a nossa tarefa seria anunciar a volta dele. Isto é tarefa dos 144 mil, certamente. O que estiverem fazendo por aí, agora já sabem que a tarefa, nesse momento, é anunciar o retorno dele. Anunciar o retorno dele. Acontece que para você sair por aí anunciando o retorno dele, precisa que você viva de uma certa forma. Precisa que você tenha uma vida dentro da lei do amor, segundo o que ele sugere na mensagem, não é? Então, e ele diz lá, a uma certa altura, fala na primeira lei, que é você estar amando, sobretudo, o Criador, a criação. Você não tem nenhum amor maior do que a fonte da criação, ou Deus, como queira chamar. Então, antigamente se dizia amar a Deus sobre todas as coisas. É um mandamento que Moisés captou. É a mesma coisa que eu estou dizendo, só que eu estou aplicando outros nomes. Porque Deus fica parecendo que a gente é religioso, como aqui na Terra. Mas se você fala, a coisa que eu mais amo, e não penso em amar outra coisa dessa forma, é aquilo que cria, é a fonte da criação, é Deus, é a fonte da vida. Isso você tem que amar sobre todas as coisas, Cristo nos lembra. E ao próximo, como você cuida de você. Então, a primeira lei que ele já disse várias vezes, que Moisés já dizia, que todos diziam, a primeira lei é que você tem que amar, em primeiro lugar, aquela fonte da criação, Deus, aquela coisa de onde partiu tudo. E ao próximo, porque nós não fazemos assim, nós primeiro não amamos aquilo em primeiro lugar. Nós amamos algo aqui embaixo da terra em primeiro lugar. Nós amamos uma outra pessoa muito mais do que Deus. Nós amamos uma pessoa muito mais do que coisas sérias. E daí por fora. Outro ama a música acima de tudo. Outro ama a pintura acima de tudo. Outro ama o negócio acima de tudo. Outro ama tem tantos amores, não? Isso tudo está fora de caminho, completamente fora de caminho. Porque o amor supremo é o amor por aquilo que é a própria criação. É aquilo que cria tudo, é o autor de tudo, é essa ação criadora. Esse é o nosso primeiro amor. Agora, o próximo, o nosso semelhante, não pode ser amado como a gente ama o outro, lá em cima. Mas eu posso sim amar o próximo assim como amo a mim. E o cuidado que eu tenho comigo, essa coisa que eu tenho comigo, eu posso ter com o meu próximo. Quer dizer, eu tenho que colocar o próximo no mesmo nível meu.
Isso é muito difícil, sabe? Isso não é fácil não. Olha que é a primeira lei. Então você tem que colocar o próximo no mesmo nível em que você coloca você. O próximo tem tanta importância quanto você. O próximo é tanto você quanto você. Bom, aí esse mandamento vai se aprofundando quando você o adota. Por isso que é o primeiro. E ele falou nisso em primeiro lugar. Repetiu em primeiro lugar. Porque se você não ama o outro, se você não considera o outro tanto quanto você não está amando o plano de Deus. Você não está amando o plano da criação. Porque diante da criação, todos têm o mesmo valor. Nós é que damos valor diferente para uma coisa, para outra, para um e para outro. Mas o que nos criou a todos semelhantes a Ele. Veja quanta coisa a gente teria que descobrir. Mas, descobrindo isso e continuando a viver como vive, não adianta nada. Isso é o que ele quis dizer também. Você tem que descobrir, você tem que saber essas coisas e viver de acordo com isso. E enquanto você se trata de um jeito e trata o seu próximo de outro jeito, porque você não gosta dele ou não gosta do jeito dele, ou porque ele te fez mal, entre aspas. Como se uma pessoa pudesse nos fazer mal, hein? Veja que ingenuidade. Então, te fez mal porque você deixou, porque você se abriu a isso, porque você também é mal, você também não presta. Por isso que ele te fez mal. Então aí você tem que mudar tudo.